Oi, Bruno. Tá fazendo o que além de ser bonita? Eu tô pensando como explicar esse exercício aqui. E aí, como é? Então, o enunciado ele falou pra gente que a gente tem quadrados dispostos um ao lado do outro em ordem crescente de tamanho. Aí, o que é um quadrado? É um quadrilátero, ou seja, um polígono com 4 lados, e aí todos os lados dele são iguais. Então, por exemplo, esse aqui a gente sabe que a altura dele é 20 centímetros, então aqui também vai ser 20 centímetros, aqui vai ser 20 centímetros e aqui vai ser 20 centímetros. E aí eles estão dispostos em ordem crescente de tamanho, ou seja, esse daqui, bem petitico, ele é o que tem o menor tamanho, todos os lados dele são iguais, e aí também falou que os lados são diferentes. Cada um dos quadrados tem lados diferentes. Então esse daqui é um pouquinho maior do que esse bem pequenininho, esse daqui é bem maior do que os dois primeiros e assim vai indo. E aí tá pedindo para calcular o perímetro da figura formada por esses quadrados, então tudo isso daqui. Perímetro, no caso, em um polígono é a soma de todos os lados do polígono. Isso aqui é um polígono, então a gente tem que somar tudo isso daqui com isso daqui, isso e isso. Tudo bem até agora? Bom, até agora eu entendi. O problema é agora, porque quando chega nessa parte aí eu pulo. Justo. Não, mas dá pra gente ir. A gente quer saber tudo isso daqui. Assim, a gente tem que somar todos os lados. Então perímetro pra mim é a soma de todos os lados, é isso? Isso. Pronto, vamos lá então. Exatamente. Só repetir aqui a figura. Já que a gente tem que somar todos, né? 2 deles a gente já sabe. Tudo isso aqui embaixo é 100 centímetros. Essa alturazinha é 20 centímetros. E aí agora, pensa comigo. Se a gente tivesse uma formiguinha andando de cá para cá, e a gente calculasse qual que é a distância que essa formiguinha andou, a gente ia ter o perímetro, né? A gente ia ter esse lado aqui, tudo isso que ela andou, ia ser só somar com os 100 centímetros e com os 20 centímetros. Então, a gente vai calcular a distância percorrida por uma formiguinha se ela estivesse andando de cá para cá, sempre seguindo essa linha vermelha, né? Só que repara comigo. Até porque formiga não voa, né? Exatamente. Só que aí repara comigo, se a gente pegar e somar tudo que a formiguinha andou na horizontal com tudo que ela andou na vertical, a gente vai saber quanto que ela andou ao todo, né? E aí, o que acontece? A gente sabe exatamente qual que é a distância na horizontal daqui para cá, que é justamente esses 100 centímetros, né? Que é a soma desses lados aqui com todos os lados de cima dos quadradinhos. Então, a gente já sabe que na horizontal a nossa formiguinha andaria 100 centímetros. Só que na vertical é um raciocínio muito parecido. O tanto que ela andou daqui para cá, a gente também sabe que vai ser 20 centímetros, que é como se a gente fosse somando cada um desses aqui, porque está disposto em ordem crescente e todos eles têm tamanhos diferentes, a gente vai ter 20 centímetros na vertical. Então, no final das contas, somando tudo isso que a gente já fez, a gente vai ter 100 centímetros aqui, com 20 centímetros aqui. Na horizontal toda a nossa formiguinha vai ter andado 100 centímetros novamente e na vertical toda ela vai ter andado 20 centímetros. Então a gente vai fazer 100 mais 20 mais 100 mais 20, que dá 240. Então a nossa resposta é a alternativa B. Demais! Se até eu aprendi, todo mundo aprende. Tomara. Oi, Jô! Oi, Bruno! Então, eu tô vendo aqui na imagem um octógono, tipo aqueles octógonos do UFC, essa cruz. O octógono é a batalha para responder as questões. E a cruz é quando a gente morre por não conseguir, não é isso? Pode ser, mas aqui a gente não vai morrer, né? Que a gente vai junto, aí a gente consegue resolver essas questões. Então eu confio em você, porque em mim eu não confio não vou mentir. Que isso, eu não seria nada sem você. Oi, Jô. Então, vamos lá para a questão. Na figura, os 5 quadrados são iguais e os vértices do polígono sombreado são pontos médios dos lados dos quadrados. Pera aí, que já embolou tudo, Jô. Você tá me dizendo que a gente tem quadrados. Me mostra aí o quadrado, que eu não tô vendo quadrado nenhum aí. Ó, aqui tem um, Ah, tem outro, aqui no meio é outro,
aqui embaixo é outro, e aí o último quadrado é esse. Ah, então a gente tem aí 4 quadrados formados por uma parte clara e uma parte escura, e um quadrado formado apenas por uma parte escura, é isso? Isso, exatamente. Só que eu não sei o que é vértice. Vértice é quando, num polígono, né, é a junção de duas arestas. A aresta é a parte reta, e aí o vértice é onde elas se encontram. Então a gente tem um vértice aqui, tem um vértice aqui. Aqui do polígono sombreado, esse daqui é um vértice, esse é outro. Ah, entendi. Então me explica aí como é que a gente responde isso. Então, vamos primeiro dar uma olhada no enunciado, né? Tirar tudo que a gente pode desse enunciado para depois começar a resolução. Aí aqui também tá falando que os vértices do polígono sombreado são pontos médios dos lados do quadrado. Então, por exemplo, se esse quadrado aqui tiver lado 1, então todos eles vão ter, porque todos são iguais, o vértice do polígono sombreado que está bem aqui, ele vai estar no tamanho meio, né? Que é a metade. Isso para todos esses vértices aqui. Esse vértice está na metade, então isso aqui tem meio. Esse vértice está na metade, então isso aqui tem meio. Isso, metade do lado do quadrado. E aí tá falando, se a área de cada quadrado é 1 centímetro quadrado, qual é a área do polígono sombreado? Ah, eu acho que eu tô começando a entender. Boa. É isso. Aí, uma coisa que acontece é o quê? Se a gente tiver qualquer polígono e a gente dividir ele entre outros polígonos, a soma dos polígonos vai ser igual a soma da área dos polígonos vai ser igual à área do polígono grandão. Então, por exemplo, aqui, se a gente estiver pegando esse quadrado, se a gente dividir ele em 2 triângulos, calcular a área desse triângulo 2 aqui e desse triângulo 1 aqui, somar os dois, a gente vai ter a área do quadrado grandão. Entendi. Então tá tudo bem. Aí a gente vai usar mais ou menos essa ideia. Aqui a figura bonitinha que eu fiz é a mesma coisa do polígono sombreado, um octógono. E aí a gente vai dividir entre um triângulo aqui, um retângulo, todas as formas que estão meio que aparecendo ali no nosso enunciado. Só voltar no enunciado para ver, ó, aqui a gente tem um triângulo, aqui a gente tem um retângulo, no meio um quadrado e assim vai indo. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a área de cada um desses aqui. Então, por exemplo, calculou a área desse daqui, todos os outros triangulinhos são iguais, então já calculou a área de todos. A gente vai calcular a área desse retângulo aqui, que vai ser igual à área dos outros retângulos, e aí a área desse quadrado no meio a gente já sabe que é 1 centímetro quadrado. Aí vamos lá. Cada um dos, por exemplo, olhando para o retângulo, se o quadrado tiver lado L, o retângulo ele vai ter lado, um lado vai ser L, o outro vai ser L sobre 2, pela forma como está disposto aqui, ó. Aqui bate na metade do quadrado, então isso daqui vai ser L sobre 2. Entendi. Então a área dele, que é base vezes altura, vai ser L vezes L sobre 2, que é a mesma coisa que L ao quadrado sobre 2. Só que o que a gente tem? A gente sabe que a área de cada quadrado, ela é 1 centímetro quadrado. E a gente calcula a área de um quadrado como? Fazendo o lado ao quadrado. Então a gente sabe que isso daqui é 1 centímetro quadrado, mas também é igual a L ao quadrado. O que é lado ao quadrado, Jô? É L vezes L? Isso, exatamente. Aí a gente sabe que o L vezes L é 1. Então aqui dá para substituir. A gente sabe que cada um daqueles retângulos que aparece tem área meio centímetro quadrado. Entendi. A gente vai seguindo sempre a mesma unidade de medida. Muito obrigado, Jô. Imagina! E aí, agora a gente já sabe a área daquele quadrado, a gente achou a área do retângulo, vamos achar a área do triângulo, né? Pela forma como está disposto lá, a gente vai ter o quê? Que cada triângulo vai ter lado L sobre 2 e um outro lado que vai ser L sobre 2. E aí, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2 é para achar a área do triângulo, não é isso? Isso, exatamente. E aí, nesse caso, pela forma como a gente conseguiu esses triângulos, porque olha aqui,
Isso daqui é um ângulo de 90 graus. Então, isso daqui também vai ser um ângulo de 90 graus. Entendi. Eles são ângulos opostos pelo vértice, ou seja, um tá de um lado da bolinha, o outro tá logo oposto assim. Tá Então bom? eles são iguais. Isso. E aí, por que isso é importante? Porque é justamente assim que a gente sabe que isso daqui realmente é a altura desse triângulo. A gente sempre tem que ter um ângulo reto aqui. Entendi. O que é um ângulo reto, Jô? O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Beleza. E aí, a gente tinha visto, né, que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, ou seja, vai ser isso daqui vezes isso daqui, tudo dividido por 2, como tá aqui. Aí a gente faz para poder fazer multiplicação de fração. Aqui em cima a gente sabe que é L vezes L vezes, dividido por 2 vezes 2, então aqui em cima é um L ao quadrado dividido por 4, só que aí, quando a gente tem uma fração dividida por um número, a gente faz como? A gente mantém o que está em cima, repete ele, faz em vezes, e aí inverte o outro que está aqui embaixo. Ou seja, se aqui embaixo a gente tem 2, passando ele multiplicando invertido, a gente vai ter 1 sobre 2. Entendi, Jô. E aí isso daqui vai ser a mesma coisa que L ao quadrado dividido por 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. A gente já sabe que o L ao quadrado é 1, porque ele é a área do quadrado. Então a área desses triângulos que aparecem na nossa figura é 1 sobre 8. Ah, eu acho que eu entendi. E aí, acabou? Agora não, agora a gente tem que juntar todas essas contas que a gente acabou de fazer. Uhum. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que somar, né, a área de cada um desses retângulos e a área de cada um desses triângulos com a área disso daqui para achar a área do polígono grandão. Tá certo, vamos lá então. Então, aqui a gente vai ter o quê? A área, vamos na ordem do que eu escrevi, né, que eu chamei esse primeiro triângulo aqui de 1 e assim foi indo. Então, a gente vai fazer a área desse triângulo, que é 1/8, mais a área do retângulo, mais a área desse, mais esse, mais a área desse, mais a área desse, mais a área desse, mais a área desse, com a área disso daqui. Somando tudo, a gente vai ter 1/8, mais 1/2 e assim vai indo. Ave Maria, que conta grande. Eu acho que eu não consigo fazer essa conta, Jô. Ah, dá pra ir aos pouquinhos. Um jeito mais fácil de fazer essa conta, depois que a gente montou, é a gente pegar e juntar primeiro as frações que têm o mesmo número embaixo. Uhum. Ou seja, essa e essa e essa. Uhum. Que eu fiz aqui. A gente tem 4 com 8 embaixo, a gente tem 4 com 2 embaixo. Um a gente guarda um pouquinho. Aí o que acontece? O 4 sobre 8 a gente pode simplificar, dividindo por 4 em cima e dividindo por 4 embaixo. Uhum. A fração é como se fosse uma balança. Se eu tirei um pouquinho de um lado, eu tenho que tirar do outro para continuar equilibradinho. Uhum. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que meio. Aí, esse daqui, agora eu consegui deixar esse daqui com 2 embaixo. Esse daqui já tem um 2 embaixo. Esse daqui, para fazer aparecer o 2, eu posso fazer 1 é a mesma coisa que 2 dividido por 2, né? Então, a gente vai ter isso daqui. Aí, a gente repete que está embaixo e soma todo mundo que está em cima. Uhum. Que dá 7 sobre 2, que é a mesma coisa que 3,5 aí centímetros quadrados, porque é a unidade de medida que deu no enunciado. Uhum. Então, a resposta da área desse polígono aqui, que é a soma de cada um dos pequenos, é 3,5 centímetros quadrados, que é a alternativa D. Muito obrigado, Jô. Eu que agradeço, Bruno. A gente nem precisou a cruz. Exatamente. É isso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Jô. Ei, Bruno. E aí, como é que você tá? Eu tô já, e você? Eu tô confuso com essa questão. Me ajuda, pelo amor de Deus, moleque? Claro, vamos reler o enunciado dela primeiro. Aqui tá falando que Luana colou com fita adesiva 6 triângulos de lados iguais nos lados de um hexágono conforme a figura, obtendo um polígono de 12 lados. Uhum. Até aí, tudo bem? Tranquilo. Bora lá. A gente tem aqui o nosso hexágono, né? 6 lados, a fita adesiva e os triângulos. E aí uma coisa que tá implícita aqui no enunciado é que todos os triângulos eles têm lados iguais e o hexágono também tem lados iguais.
Uhum. Ou seja, é um polígono regular. Uhum. E aí tá pedindo pra gente, se ela trocar 3 triângulos por 2 quadrados e um pentágono regular, todos com lados de mesmo tamanho do lado do hexágono, ela vai obter um polígono com quantos lados? Deu pra dar uma entendida? Deu, mas você podia repetir essa segunda parte? Claro! Ela tá falando o quê? Que pegou 3 desses triângulos aqui, por exemplo, esses de cima, tirou eles, e aí aqui no lugar colocou um quadrado, outro quadrado, e aqui um pentágono regular, que é um pentágono, ou seja, um polígono com 5 lados, todos iguais entre si. Entendi, Jô. E aí tá pedindo pra gente pegar e contar quantos lados que esse polígono resultante vai ter. Tá bom. Aí assim, pensa comigo, primeiro vamos olhar para o que aconteceria se a gente pegasse um hexágono e colasse um triângulo em um dos lados. Uhum. O polígono resultante, ele ia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Uhum. Porque o que acontece? A gente pega, o hexágono ele tem 6 lados, a gente tira um lado, que é o lado que está sendo colado aqui, Uhum. sobra 5. E aí o triângulo é a mesma coisa, ele tem 3 lados, a gente pega e tira um lado, que é o lado que está contando aqui. Uhum. Então aí para de contar. Então de 3 sobra 2. E aí o que acontece? O resultado tem 5 lados daqui, de baixo, e 2 lados daqui de cima. Uhum. É como se, então o que acontece é que agora a gente vai juntar com o que a gente tem do enunciado, que ela colou, tirou 3 triângulos, colou 2 quadrados, um pentágono regular e embaixo tem 3 triângulos. De cada triângulo, a figura resultante ela vai ganhar 2 lados, Entendi. que são aqueles 2 que ficam ali em cima, que a base está colada. De cada quadrado, porque um dos lados do quadrado vai estar colado, vai ganhar 3 lados, a figura resultante. E do pentágono, só tem um. Como um dos lados do pentágono vai estar colado, a gente vai contar só os outros 4. Ah, então a gente vai tirar um lado porque é o lado que vai estar colado, portanto não vai contar como lado na figura total, não é isso? Isso mesmo. Então agora a gente vai pegar todas essas informações, que a gente já sabe quantos lados que cada polígono dá para o polígono resultante, e a gente vai contar quantos tem. O que acontece? A gente tem 3 triângulos, então cada triângulo vai dar 2 lados. São 2 vezes 3. Uhum. E aí cada quadrado a gente sabe que vai dar 3 lados para a figura resultante. E a gente tem 2 quadrados, então a gente vai ter 3 vezes 2. E aí o único pentágono ele vai dar 4 lados, que no caso vai ser 4 vezes 1. Aí agora a gente só pega, resolve essa conta e soma o resultado. A gente vai obter 16 lados na figura resultante. Meu Deus, Jô, como é fácil! Ai, que bom que você achou, Bruno. Também com você explicando qualquer coisa fica fácil. Ai, muito obrigada. Até mais, Jô! Até a próxima, Bruno.